Após o duque ser chamado no palácio, podemos ver ele se apresentando ao imperador no palácio do Império de Acha. Se curvando, o duque fala: "Você me chamou, Vossa Majestade?" Então ele ouve: "Duque Florin, um rato encontrou seu caminho em meu palácio. Não conseguirei dormir a este ritmo. Eu gostaria que você, meu servo de maior confiança, cuidasse pessoalmente disso." Em resposta ele diz: "Como ordenar Vossa Majestade?" Enquanto em sua cabeça o Duque Florin fala: "Então ele quer que eu encontre o que está por trás da tentativa de assassinato e os mate." O imperador continua: "Mas o rato que pegamos se matou sem deixar uma única prova. Você vai ficar ao meu lado no palácio e investigá-lo, espero eu?" Em resposta o Duque concorda: "Entendido. Vou ficar no palácio por alguns dias." Para a surpresa de seus cavaleiros e sorriso do imperador, que diz: "Como esperado. Ter você ao meu lado é um grande alívio." Enquanto caminha, um de seus cavaleiros pergunta: "O senhor está realmente planejando seguir essa ordem? Se o assassino não deixou provas, você precisará permanecer aqui por um tempo." E outro cavaleiro, suspirando, fala: "O herói do Império não deveria ter que fazer algo assim." E o duque virá para trás e comenta: "Estamos no palácio, cuidado com o que você está dizendo. Não há necessidade de que todos vocês também estejam sob suspeita." Durante sua conversa com os cavaleiros, alguém na árvore os observa. É Maxi, que em sua mente fala: "Você pode esmagar essa escória a qualquer momento, mas mesmo assim o deixou vivo." "Estou desapontado, mestre. Por quanto tempo você vai deixar o imperador usar sua fraqueza contra você?" Então um cavaleiro se aproxima e informa: "Milord, concluímos com sucesso a missão de escolta." Logo o Duque Florin pergunta: "E como está Jubelian?" E o cavaleiro comenta: "Ela foi às compras para Lady Rose. Ela parecia muito animada, com o convite para a festa de aniversário." Logo o Duque esboça uma singela expressão de felicidade falando: "Entendi." E nosso protagonista, vendo aquela alteração em seu rosto, se pergunta ainda mais: "Por quê?" É porque ela é da família. Essa conexão estúpida é a razão pela qual ela é tão preciosa? Eu costumava pensar que ele era como eu. Que ele também era alguém que podia destruir qualquer coisa em seu caminho. Mas sempre que ele pensava nela, ele se tornava vulnerável. E revelou sua fraqueza. Tanto que o imperador, que trata até mesmo seu filho como uma ferramenta, percebeu essa fraqueza e usou ela para atar uma coleira ao seu pescoço. O Duque me disse naquela noite: "Às vezes as pessoas ficam mais fortes porque elas têm que proteger essa fraqueza." Isso é bobagem. Muito bem. Uma vez que eu veja por mim mesmo, talvez eu saiba por que isso torna tão fraco. Então em outro local vemos Radian com seu sorrisinho falso falando: "Há muito tempo que não nos vemos, Mikhail. Eu posso sentar aqui, certo? Minhas pernas doem." E Mikhail, olhando para a cara dele, de imediato nota. Então pergunta: "O que é?" E Radian fala: "Bem, veja, eu tenho boas notícias. Você não vai oferecer um chá?" E Mikhail responde: "Apenas me diga o que você quer." E seu primo, suspirando, solta seu veneno: "Você está tão frio." Não é à toa que a Lady Florin o deixou e encontrou outra pessoa. Ouvindo isso, Mikhail passa a dar atenção a ele de imediato, e questiona: "Onde você ouviu essa bobagem?" E o primo continua: "Bobagem? Você está ferindo meus sentimentos. Eu a vi comprar botões de punho para dar de presente com meus próprios olhos." Botões de punho. Você sabe o que isso significa, não sabe? É um sinal que eles estão extremamente próximos. Entre amantes, significa também: "Você é meu."
Aquelas palavras penetraram na mente de Mikhail de tal forma, que sua expressão transtornada ficou nítida, e um sentimento obscuro começou a consumi-lo, só de pensar em tal possibilidade. E seu primo dá um sorriso vendo aquela expressão, afinal de contas não teria graça se Mikhail não se importasse, e continua. Isso é uma boa notícia para você, não é? Você estava tão preocupado que ela realmente não queria terminar com você. Então virando para o empregado, que já havia lido o ambiente e sentido aquele clima. Radian fala, momento perfeito. Isto vai durar um bom tempo, então traga-nos um chá. E com um tom de raiva em sua voz, Mikhail diz, saia. Se você já acabou de falar, saia agora mesmo. Seu primo dá um sorriso saboreando aquela situação, e fala feliz enquanto sai, estou indo então. Desculpe se eu estraguei seu humor. Embora eu não tenha certeza se o que você está sentindo é realmente minha culpa. E Mikhail, inconformado com aquilo, pergunta para si mesmo, ela encontrou outra pessoa? Ela disse, Mikhail, eu gosto de você. Depois de agir como se eu fosse o único que ela iria amar. Ela já encontrou outra pessoa? Jubelian. E com raiva por achar que foi trocado, ele bate na mesa com força, e o mordomo vendo aqui pergunta, Milord, você está sangrando? Para Mikhail, mesmo ele não querendo Jubelian e não se importando com a mesma, até mesmo flertando com outras senhoritas, e querendo terminar com Jubelian, ela não tinha o direito de terminar com ele ou buscar outra pessoa, e em sua mente Mikhail continua, não importa o que aconteça. Você vai pagar por fazer de mim um idiota. Enquanto isso em sua mansão Jubelia na janela com as abotoadoras e o pingente, esperando o pai, ela pensa, ele está atrasado por causa do trabalho de novo? Então a empregada vendo aquilo lhe entrega a notícia. O Duque disse que ele não voltará para casa por alguns dias por causa do treinamento. E por dentro nossa protagonista fala suspirando, eu queria me livrar do pingente dos botões de punho o mais rápido possível. E a empregada olhando aquilo interpreta errado novamente, e diz em seu pensamento, a Lady Jubelian, ela parece tão abatida porque o Duque não está em casa. Então durante a noite enquanto nossa protagonista está dormindo em sua cama, cansada após ter lido um livro e caído no sono, vemos que ela recebe uma visita não esperada que entrou pela sacada da varanda. Então em outro momento vemos a continuação, da hora em que Max observa o Duque, da árvore, e diz em sua mente, muito bem. Uma vez que eu veja por mim mesmo, talvez eu saiba. Por que isso torna tão fraco? Em seguida vemos nossa protagonista deitada em sua cama, com livros do lado, e alguém se aproximando de capuz preto na cabeça, e falando em sua mente, ela parece tão fraca. E pensar que ela estaria tão indefesa. Qualquer pessoa pode chegar até ela a qualquer momento. Por que ele está tão obcecado com algo assim? Então tirando o capuz vemos, Maxi, e ele continua falando em seu pensamento, alguém que eu quero proteger? Dá um tempo. Eu poderia quebrá-la como um galho. Esticando a mão para tocá-la, de repente nossa protagonista se levanta e o olha com um olhar meio sonolento ainda e os dois ficam parados ali banhados pela luz do luar olhando um para o outro durante alguns segundos que parecem bem mais que segundos. E Maxi com um olhar assustado por não esperar que ela se levantaria de repente, então Jubelian diz para ele, eu não sei quem você é, mas acho que está na casa errada. Max então recolhe sua mão e fala em sua mente, o quê? Ela estava acordada? E a protagonista bota a mão no rosto e diz, esta é a residência do Duque Floen, veja. E Max continua pensando, o que há de errado com esta mulher? As pessoas não deveriam se assustar nestas situações? Será que ela tem uma carta escondida na manga? Então ele resolve falar para ela, estou no lugar certo. E Jubelia responde, sério?
Então talvez você devesse pensar novamente. Você vai se arrepender disto. E Max faz cara feia ao ouvir essa ameaça dela, e nossa protagonista continua: eu ainda tenho pelo menos 1 ano até morrer. E Max fala consigo: ela não sabe em que situação ela se encontra? Nossa protagonista então acende um fósforo para acender a lamparina por estar muito escuro e não conseguir ver direito. E nosso protagonista bota a mão na espada e fala em sua mente enquanto faz cara feia: você se atreve a acender um fósforo aqui? Não há nada de que você tenha medo? Então tudo se ilumina, e ele vê aquele rosto lindo, com longos cabelos e olhos tão bem desenhados, e azuis que parecem o céu. E Max fala para si surpreso sem terminar a frase: como seus olhos poderiam ser tão? Jubelia então surpresa, se aproxima, de imediato do protagonista, após a luz clarear o ambiente. E ele chega a dar um passo para trás, então ela dá um sorriso para ele, e fala em sua mente: o aprendiz do meu pai. E ele lembra do momento que a conheceu e sua fala: e é suficiente para você comprar vários polidores de armaduras. E Max fala em sua mente assustado: essa mulher é aquela da loja de armaduras. Então Jubelian se senta na cama, suspirando de alívio, e dizendo em sua cabeça: graças a Deus não era um assassino. E lembra o que sentiu no momento, no início, quando abriu os olhos. Pensei que a sombra negra que me olhava era na verdade um fantasma. Hã? Isso é um sonho? Eu acho que não. A única razão pela qual alguém viria aqui no meio da noite significaria que é um ladrão ou, de jeito nenhum, um assassino? Ela se pergunta: quem teria contratado um assassino para? Então logo fala para si: tem demasiados inimigos, por ser sido má. Maldição! Por que você teve que viver assim, antes de mim? Mas não há como eu morrer agora mesmo. A principal vilã da história morrendo assim sem mais nem menos? Tenho que causar aquela enorme confusão na celebração da chegada da princesa à maioridade. Portanto não devo ter medo. Por sorte o assassino é na verdade o aprendiz do meu pai. E voltando ao momento atual, ali está nossa protagonista, se recuperando do susto, e falando para si: isso me assustou de verdade. Eu deveria trancar as janelas corretamente, na próxima vez. E o protagonista olhando para ela fala de forma rude: ei, você. Então ela revoltada diz para o Maxi: desculpe-me. Você pode parar de ser tão mal educado? Você pode ser o aprendiz do meu pai, mas ainda assim deve mostrar algumas maneiras. E ele continua de forma rude e fala: e por que eu deveria? Jubelian diz em sua mente de boca aberta surpresa: uau! Tão rude como de costume. E agora irritada em sua mente diz, pensando bem: isto é irritante. Foi ele que veio aqui no meio da noite e me assustou. Se ele não fosse o aprendiz do meu pai, eu teria. Então do lado de fora da porta alguém pergunta: Milady, há algo de errado? E de imediato Max a puxa, e pega Jubelian como refém com a espada em seu pescoço. E ela fala para si: o que ele? Sendo interrompido seu pensamento, pela pessoa que pergunta novamente: Milady? Você está bem? E a protagonista em sua cabeça se pergunta: ele quer que eu os mande embora? Então responde: sim, estou bem. Eu não conseguia dormir, então pensei em fazer alguma leitura. Os guardas do outro lado da porta respondem: entendi. E em seguida se retiram. E de forma ríspida e séria, nossa protagonista dirige a palavra a Maxi. Você poderia baixar sua espada agora? Eu fiz o que você queria. Em sério, o protagonista responde de forma rude: o que você acabou de dizer? E virando o olhar para ele, Jubelian continua:
Não sei por que você está bravo, mas foi você que entrou aqui sem permissão. O que significa que você é o único que... Então antes que conseguisse terminar a frase ela começa a bocejar, ele sem entender se pergunta, bocejando? Nesta situação? Então aquele ar frio que ela emanava enquanto olhou sério para ele e falava perdeu seu efeito, e ela diz para em sua mente, ops. Eu estava tão sonolenta que não consegui me conter. Em seguida Max abaixa a espada e fala bravo, o que você está fazendo? E a protagonista responde, você me acordou e agora estou ficando com sono. Você se importa de voltar para casa agora? E Max responde, eu não tenho casa. Com um rosto triste, e nossa protagonista fala em seu pensamento, eu pensei que ele poderia ser antes, mas... Ele é realmente um mercenário? Ela logo fala para o Max, então você está apenas viajando por aí? Enquanto encara pensando que ele é um mercenário aprendiz de seu pai, sem saber quem realmente é, sem ter juntado os pontos, ela fala para si mesma inocente. Os mercenários costumam ficar em pousadas. Então nossa protagonista o enxerga como um gato de rua abandonado sem ter para onde ir, e continua em seu pensamento, ah! Então ele foi expulso. Ele deve ter vindo à procura do meu pai porque não tinha para onde ir. Enquanto o protagonista olha para Jubelian pensando, e se sente irritado por alguma razão, com aquelas expressões que ela estava fazendo, enquanto pensa, então ela lembra em sua mente, pensando bem, a última vez que ele esteve aqui. Não houve uma grande recepção ou criados que o atendesse. O que significa que ele não era um convidado oficial. E automaticamente Jubelian cria uma justificativa em sua mente. Para Max estar em seu quarto, ele se perdeu usando uma das entradas laterais. E acidentalmente acabou no meu quarto? O que devo fazer? O pai não está aqui agora. Acho que não tenho escolha. E vira para ele e fala, se você não tem para onde ir, pode ficar aqui por um tempo. Ele olhando para a protagonista sem entender pergunta, o quê? E Jubelian continua em sua mente, como o pai não está aqui. Tenho que cuidar de seus convidados por ele. Então por um breve momento ambos que estavam se olhando nos olhos, parados, viram o rosto, e olham para a cama ao mesmo tempo, então de forma inocente. Nossa protagonista pega edredom e travesseiro joga no protagonista, e dá uns tapinhas no ombro e fala para ele, não há necessidade de me agradecer. Você pode me pagar de volta, quando for rico e famoso. E Max sem entender e com cara de gatinho abandonado fica olhando para ela, enquanto ela volta para a cama e fala com ele, vou voltar a dormir agora. Você também deveria dormir um pouco. E de forma quase que de imediato, Jubilee adormece na frente do protagonista, voltando a dormir de imediato enquanto nosso protagonista está olhando-se buscando entender, ele fala consigo, o que raios ela está fazendo? Ela realmente adormeceu? Por que ela não está com medo de mim? Todos ou ficam aterrorizados por estarem perto de mim, ou ocupados em esconder seu medo de mim. Max continua falando consigo, enquanto lembra de alguns momentos anteriores, aqueles olhos. Por um instante, os olhos dela olharam. Tão desligados de tudo. E por algum motivo o pensamento de Max fica meio sombrio e continua, eu não deveria repensar isso. Ela é apenas mais um obstáculo no meu caminho. Eu tenho que cuidar dela aqui. Uma vez eliminada a fraqueza do mestre, o imperador não terá mais controle sobre ele. Então nos livraremos do imperador juntos, como sempre planejamos. Então Max estende sua mão na direção do pescoço de Jubelia enquanto dorme. De repente, aquela imagem da protagonista sorrindo de forma linda vem em sua mente, então Max se recolhe olhando para seu rosto, e fala, ela está dormindo sem preocupações com o mundo. Só de olhar para ela, fico com sono.
E então a fica cá e ele fala em sua mente meio sem jeito. Espere. Eu? Dormir? Aqui? E Max se lembra que no campo de batalha, onde a morte está sempre ao virar a esquina, ficar sem dormir é uma habilidade adquirida. Mesmo quando eu descansava, nunca baixei a guarda uma única vez. E o protagonista continua pensando enquanto olha aquela linda senhorita dormindo tão lindamente. Eu não posso dormir aqui. Não. Muito bem. Só um pouco, então. E ele deita ali mesmo na mesma cama que a protagonista, que tinha dado roupa de cama para ele dormir no chão. E aí, vocês curtiram? Se quiserem continuação dessa obra, falem nos comentários por favor. Pois o único jeito de saber se devo continuar a obra, parar ou até mesmo dar prioridade, são os comentários, pedindo continuação e as curtidas. Esses foram os episódios 9, 10 e 11, e a parte 6 na ordem de postagem. Meu nome é MRC Santos, e esse é o canal Manhua Webtoons. Peço que curta e se inscreva para ajudar. Obrigado e até a próxima.